Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula e hoje nosso assunto é aves. Sim, mais um grupo dos vertebrados. Mas hoje a gente vem com muitas novidades, né? E uma delas é que as aves são endotérmicas. São animais que conseguem manter a temperatura corporal constante e controlada, tá? E isso, gente, ajuda, né, esses animais a habitarem e conquistar diversos ambientes, tá? Inclusive, né, esses animais, além de ser animais terrestres, a maioria conquistou também o ambiente aéreo, né? Conseguem voar. E por voarem, né, a maioria das aves, elas possuem algumas características. Lembrando, gente, que nós temos uma biodiversidade muito grande, tá? De espécies aí de aves. E o nosso continente, aqui na América do Sul, é um dos continentes que mais tem espécies encontradas de aves, tá? E o nosso país também é rico em espécies de aves. Então, a primeira característica que nós vamos ver aí de novidade, né, nas aves, é que esse grupo é o primeiro grupo de animal vertebral que são endotérmicos, tá? Então, esses animais são endotérmicos, têm a capacidade de produzir calor e manter a temperatura corporal constante. Outra novidade é que esses animais conquistaram o ambiente aéreo, possuem capacidade de voar. E para isso, gente, para ter essa capacidade de voo, as aves possuem algumas características muito importantes, tá? Que são próprias desse grupo. Então, se atente às características das aves, tá certo? Então, vamos lá para algumas características que vão facilitar o voo desses animais. Então, a primeira delas aí é o corpo coberto por penas. Então, gente, quem vai ter penas? Somente aves, tá? O pinguim é uma ave aquático. Aparentemente, quando a gente olha, não dá a impressão de pena, mas é pena. É muito comum em provas os alunos errarem isso e ficar meio confuso, né, na hora de pôr. É coberto por pelos, penas, o quê? Todas as aves possuem penas. E essas penas, gente, né, elas cobrem o corpo, uma para ajudar na temperatura corporal, porque elas servem como isolante térmico, tá? E elas auxiliam também no voo. E embaixo dessas penas, lá na região da cauda, existe uma glândula chamada glândula uropigiana. Se vocês quiserem anotar aí, porque essa informação não tem na apostila. Glândula uropigiana. Essa glândula fica lá próximo da cauda. Qual é a função dessa glândula? É cobrir, né? É soltar um óleo e impermeabilizar as penas. Por quê, gente? Quando algo fica cheio de óleo, o óleo, né, ele não se mistura com a água por terem densidades diferentes. Então, o que acontece? Quando essa glândula uropigiana libera esse óleo e impermeabiliza as penas, fazem com que essas penas não absorvam água, deixando então essas penas secas, tá? Porque imagina um pato, por exemplo, que consegue nadar, né, e voar. Se ele mantém as suas penas encharcadas, ele ficaria muito pesado, então não conseguiria voar, tá? Então, essa glândula uropigiana ajuda, então, a tornar essas penas
impermeáveis, ou seja, não deixa penetrar a água, elas não se encharcam, tá? Outra característica é a ausência de dentes e de bexiga urinária. Por que a ausência de dentes? Gente, dentes, por mais que não pareça, são órgãos que pesam, tá? Então, tudo o que for pesado é ruim, né, para animais que voam, tá? Então, as aves não possuem dentes justamente por ser uma adaptação que vai favorecer o voo. Outra adaptação que favorece o voo também é a ausência de bexiga urinária. Por quê, gente? A excreta, né, das aves, ela acontece tudo junto. Como assim? Elas possuem rins e possuem intestino. Só que os rins, né, ele forma a urina direta que já vai lá para a cloaca junto com as fezes. Então sai uma coisa só, uma excreta só, tá? Então ela não precisa de bexiga urinária. Porque qual é a função da bexiga urinária? Armazenar urina. Então, se essa ave tivesse bexiga urinária, ela ia armazenar líquido, ia deixá-la mais pesada. Então, por esse motivo, essa ave, ao longo do tempo, sofreu essa evolução aí, né? E não tem, então, presença de bexiga urinária, justamente para facilitar o voo, né? Deixando essa ave mais leve. E, então, a excreta, né, dessa ave, essa urina e as fezes saem tudo junto na forma de ácido úrico, tá? E o ácido úrico é um componente, né, que não precisa de muita água, tá? Então, ele não absorve tanta água e isso é bom porque o corpo das aves não tem tanta água assim, tá? Como, por exemplo, os mamíferos, os músculos dos mamíferos têm muito mais água do que as aves, justamente porque as aves precisam ser mais leves, tá? Os membros anteriores modificados em asas, então com certeza, né, as aves precisam ter asas para poder então alçar voo. O esqueleto, gente, das aves, ele é bem leve. Isso é em ocorrência dos ossos pneumáticos. Que ossos são esses? São ossos ocos, tá? Eles são oco por dentro. Diferente dos nossos ossos, tá? O osso do mamífero, ele tem medula vermelha, medula amarela, que armazena gordura. As aves não têm medula amarela, tá? Então, dentro do osso, ele é oco, passa ali, né, sangue, mas ele é oco, tá? Justamente para diminuir a quantidade de massa desse animal e tornar esse animal mais leve, né? Então, a gente chama os ossos de ossos pneumáticos. E dentro desses ossos pneumáticos, gente, pode ter, né, na maioria das aves tem sacos aéreos, tá? Aliás, sacos aéreos é no sistema respiratório, mas dentro dos ossos pneumáticos pode também haver um armazenamento de ar aquecido. Esse ar aquecido, todo o ar aquecido, ele tende a ficar mais leve, ele fica menos denso, tá? Então, ele sobe, né? Quando a gente vai estudar ar, a gente sempre fala que o ar mais frio é mais pesado, mais denso, desce, e o ar quente sobe. Então, dentro do corpo dessas aves, principalmente lá dentro dos ossos, pode ter essa quantidade de ar quente, também favorecendo a deixar o corpo desses animais mais leve, tá? Então, dentro dos pulmões, né, falando também dessa característica das aves, os pulmões, além de fazer trocas gasosas, né, que são necessárias para manter esse animal vivo,
ele vai conter sacos aéreos, tá? Esses sacos aéreos são armazenamento de ar. Esse ar também torna essa ave mais leve, tá? Perceba então que todas as características que nós falamos até agora são características ligadas ao voo, porque esses animais são adaptados, tá? Extremamente adaptados ao voo. E uma outra coisa bem interessante, gente, é que as aves, elas não possuem abdômen. Toda a concentração do corpo delas, tirando cabeça e membros, que são as asas, é peito, tá? Esse peito é um peito alongado, tá? Com uma musculatura apropriada para manter aí a curvatura das asas. E uma adaptação nesse peito é um osso, né? Nem todas as aves vão possuir esse osso chamado de carena ou quilha, tá? Porque é um osso relacionado ao voo, tá? Então, aquelas aves que não voam não vão possuir esse osso, mas as aves que voam têm um prolongamento no osso chamado esterno. O esterno, se você colocar a mão no meio do seu peito, você vai ver que um osso que liga as costelas, bem no centro do peito, é um osso chamado esterno. Então, ele liga as costelas e ali fica presa, então, a nossa musculatura do peito. As aves também possuem esse esterno, só que um prolongamento desse esterno, deixando esse osso mais longo, é chamado de carena, tá? Então, o prolongamento desse osso é muito importante, porque é ali que se prendem os músculos peitorais, né? Que vão fazer aí os movimentos, ajudar as asas a se movimentarem, permitindo, então, o voo desses animais, certo? Como que a gente percebe esse ossinho aí a mais, né? Esse prolongamento chamado de carena ou quilha. Quando a gente vai comer o peito do frango, não sei se vocês já perceberam, que tem uma pontinha de cartilagem, ela é branquinha, ela tem uma ponta mesmo, tá? No peito do frango. Ali ainda é cartilagem, porque a maioria dos frangos a gente come eles ainda mais novos, né? Então, essa cartilagem ainda não foi ossificada, aliás, calcificada, né? Mas aquela cartilagem ali prolongada que a gente tira lá do peito do frango é essa carena, tá? Aí vocês podem falar, tia, mas o frango, a galinha não voa. Ela não tem grandes voos, mas ela dá alguns saltos, né? Ela pode dar umas plainadas aí, tá? Então, falando dessa adaptação aí, né? De várias adaptações do voo, né? Esses animais, elas podem ser classificadas de acordo com essas características, tá? Com essa característica, aquelas que voam e aquelas que não voam. Por exemplo, aquelas que não voam ou nem tentam voar estão no grupo Paleognata, tá? É um grupo mais antigo das aves. Como, por exemplo, avestruz, ema, estão nesse grupo, tá? Esse grupo, né, de aves não possui a carena, tá? Porque a carena é uma característica, um prolongamento do externo que vai caracterizar a musculatura, né, das asas, facilitando o voo. Então, nesse grupo, né, nos paleognatas ou ratitas, como era chamada antigamente, eles não possuem esse osso, tá? Então, são aves que não voam. Já no grupo
neognatas são aves que voam, ou pelo menos tentam voar, como é o caso da galinha, tá? E uma coisa interessante, o pinguim, ele não voa, né? Ele nada, porém, ele está presente no grupo neognata. Aí vocês podem falar, ué, professora, mas o pinguim não voa? Mas nesse caso, a carena vai auxiliar, então, né, na aprender os músculos peitorais do pinguim, para que ele tenha, então, as suas asas, né, adaptadas como nadadeiras, atuando, então, no movimento de natação, tá? O pinguim, então, ele não usa as suas asas, né, no caso dele, é parecido ali com uma nadadeira, para voar, mas ele faz força para nadar. Então, ele precisa desse osso, dessa carena. Então, todas as aves que estão no grupo dos neognatas tentam voar ou voam, com exceção do pinguim. Mas agora vocês entenderam por que o pinguim está nesse grupo, porque ele tem a presença da carena, tá? Ou quilha, como é chamado também. E todas essas características que nós aprendemos, gente, são relacionadas ao voo, né? Na aerodinâmica da ave, tá certo? Agora eu quero voltar nessa imagem aqui e falar um pouquinho sobre o sistema digestório dessa ave. Nós falamos que as aves não possuem dente, correto? Então, como que elas fazem para digerir o alimento? Já que nós falamos aí das características, né, que estão ligadas à aerodinâmica dessas aves, agora vamos um pouquinho falar sobre a fisiologia, ou seja, como acontece a digestão. Pois bem, gente, as aves, né, elas são animais extremamente adaptados, como eu já disse para vocês, e precisam ser, né, pelo modo de vida delas. Então, o que acontece? Elas possuem algumas estruturas que vão facilitar a digestão do alimento. Primeira coisa, a ave, então, engole o alimento, já que o máximo que ela pode fazer é quebrar uma semente, algo assim, com o bico. Porque cada ave vai ter um tipo de bico adaptado à sua alimentação, tá? Por exemplo, esse tipo de ave aqui que nós estamos vendo, ela consegue, então, às vezes, capturar um animal, né? Com esse biquinho mais curvado, ela consegue ali bicar, pegar, tá? Perfurar. Já o beija-flor tem o bico bem fino e prolongado, porque ele precisa alcançar o néctar lá na flor. Então, cada ave possui um bico para o seu determinado tipo de alimentação, certo? Então, a ave engoliu o alimento, que no máximo pode ser apenas quebrado pelo bico, tá? Imagine, então, que essa ave comeu uma semente. Ela conseguiu, às vezes, quebrar essa semente e engoliu. Essa semente vai lá para uma estrutura chamada papo. O papo, gente, vai ter substâncias químicas que vai amolecer esse alimento, tá? Então, amolece, fica um tempo ali e depois esse alimento vai passando por todo o sistema digestório da ave. Tem uma estrutura que não está aparecendo aqui na imagem que chama proventrículo. É como se fosse uma parte aí de um estômago da ave, tá? Nesse proventrículo vai ter mais substâncias químicas quebrando esses alimentos, tá? Para essa ave poder absorver os nutrientes. Mas antes de finalizar o processo de digestão, esse alimento ainda passa pela moela. Qual é a função da moela? A função da moela é uma digestão mecânica. É como se ela fosse um estômago que fizesse uma contração, triturando ainda mais esses alimentos que já estão mole por conta do papo e por conta do proventrículo, tá?
Então a moela ali dentro fica algumas pedrinhas que as aves costumam engolir para quê? Para quando essa moela fazer a contração, apertar esse alimento, as pedras atuam também quebrando esse alimento. Então a gente fala que a moela tem ação mecânica, tá? Quebrando esse alimento. Então percebam que as aves, elas não possuem dentes, mas elas têm um sistema digestório muito bem adaptado ao seu modo de vida, tá? E depois que as aves fazem a absorção, né, dos nutrientes, passando lá pelo intestino, tudo o que não precisa mais, né, que ela não precisa mais, é eliminado pela cloaca, tá? Então, fezes, urina são eliminados pela cloaca. E a cloaca também, gente, é onde vai ocorrer a reprodução. Então, a cloaca é um orifício, né, um buraquinho por onde acontece esses três fatores: excreção de urina e fezes e reprodução. Certo, pessoal? E aqui vocês têm a imagem aí dos ossos pneumáticos, que são ocos, né? Ocos, não sei bem como que pronuncia a palavra oco aí no plural. E uma outra característica das aves é que esses animais produzem sons, não é verdade? Assim como muitos outros. Mas as aves, elas produzem sons principalmente ali no período de reprodução, né? O macho querendo conquistar a fêmea. Eles usam o som para proteção dos filhotes, tá? Então, eles emitem sons para muitas funções, né? Comunicar-se entre eles próprios ali, né? Entre os filhotes e parceiros, tá? E para produzir o som, existe uma estrutura chamada siringe. A siringe fica entre os brônquios, né? Onde o ar vai passar ali, tá? Então, quando o ar passa por ali, essa siringe é capaz de provocar vibrações. E essas vibrações, então, produzem o som. E cada ave vai ter um tipo de som diferente, né? Tem várias espécies de aves e cada uma com o seu som. Mas da onde que é produzido esse som? Lá na siringe. Uma curiosidade é que os papagaios, eles tendem a falar muitas vezes, a aprender algumas palavras que os seres humanos falam. Isso, gente, acontece porque esses animais são criados aí em cativeiro, né? São criados como animais domésticos. E como eles não estão nos seus ambientes naturais, eles ouvem muito mais pessoas falarem do que outras aves cantarem, então eles emitem os sons que eles ouvem, que eles aprenderam, tá? Então, as aves têm essa capacidade de ouvir muito bem, de enxergar muito bem. Inclusive, as aves, a maioria delas enxergam colorido, porque elas têm a visão muito boa, tá? E tem essa capacidade de emitir esse som e muitas vezes copiando aí, né, no caso dos papagaios, os sons humanos. E quase finalizando a nossa aula, vamos falar sobre a reprodução. As aves, gente, são exclusivamente ovíparas, então os filhotes nascem de ovos, né? Ovos com casca dura, e isso a gente já viu, né? A importância desses ovos com casca lá nos répteis, não é verdade? Então, é uma proteção que o embrião tem, além de reserva de nutrientes ali dentro desse ovo, tá? A reprodução é sexuada, tá? E a fecundação é sempre interna. Então, o macho vai depositar espermatozoide lá na cloaca da fêmea, fazendo com que a fecundação seja interna, dentro do corpo da fêmea. Uma característica bem importante, gente, é que as aves, elas possuem dimorfismo sexual, ou seja,
aqui nesse caso nem tanto, né, dos tuiuius, mas pavão, principalmente, os machos são muito diferentes das fêmeas. Nós chamamos isso de dimorfismo sexual. E muitas vezes os machos, eles são mais bonitos, são maiores, com as penas coloridas, justamente para chamar a atenção das fêmeas, tá? E antes do ato ali, né, de reprodução, eles tem todo um ritual de canto, de levantar a plumagem, tá? E essa plumagem ser bem colorida, justamente para disputar aí e conquistar a fêmea, tá? Além do mais, essas aves, elas sempre procuram o melhor lugar para reproduzir e para desenvolver ali os ovos, né? Para que esses ovos sejam chocados em lugares seguros. E por que esses ovos precisam ser chocados? Porque, gente, esses ovos precisam estar, né, numa temperatura em torno de 40 graus, tá? Uma temperatura quente. Então, para eles se manterem aquecidos, ali as fêmeas ficam em cima, né, chocando esses ovos. E depois que o desenvolvimento do embrião está completo, o ovo se rompe e nasce então o filhote, que por algum tempo ainda vai ficar sob proteção dos pais, principalmente da mãe, né? Mas o que tem dentro desse ovo que possibilita então o desenvolvimento desse embrião? Então, primeiro, começando aí pela extremidade, que é a casca. A casca, gente, é uma estrutura, né? Dura, rígida, que vai facilitar, então, vai proteger, então, esse embrião, tá? E a casca, por mais que nós não vemos, ela contém alguns poros que permitem, então, a passagem de ar, de oxigênio. Temos também dentro do ovo a gema, que é a parte mais nutritiva desse ovo, tá? Que vai fornecer, então, substâncias, né, nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Nós temos o disco germinativo, que é uma bolinha meio vermelhinha que fica lá na gema, e isso dará, então, origem ao embrião, tá? Outra estrutura é a clara, que é o líquido transparente que fica aqui em volta e ajuda a amortecer e proteger o embrião que vai se desenvolver aqui dentro. Então, se tiver um choque, às vezes uma queda, às vezes não tão grande, né? Porque esse ovo pode se romper, quebrar, mas dependendo do movimento desse ovo, o embrião ele fica protegido ali de choques mecânicos, a gente fala, né? Por conta da clara. E outra coisa que muita gente tem nojo, diz que tem que tirar, mas não é necessário, gente. É aquela membraninha um pouquinho mais escura que a clara, ela é meio esbranquiçada, chamada de calasa. A calasa, ela é extremamente importante para manter aqui a gema, né, centralizada, tá? E depois, consequentemente, o embrião. Então, ela fica ali segurando a gema, tá? Então, tem muita gente que tem nojo dessa membraninha, mas não precisa ter. E depois, quando esse embrião já está desenvolvido, ele fica dessa forma, ó. Desenvolve os vasos sanguíneos, aqui a gente tem a gema como reserva de nutrientes, a câmara de ar, que é reserva de oxigênio para esse embrião respirar, né? Todo o líquido da clara ainda está ali dentro, tá? E esse embrião envolto aqui por uma membrana sendo protegido, tá bom? E para finalizarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a importância das aves, da importância ecológica das aves. Gente, assim como qualquer outro animal, as aves têm a sua importância, né? E elas fazem parte da cadeia alimentar, elas fazem parte do controle de populações de animais, como de insetos, controle de pequenos vertebrados. Elas ajudam na dispersão de sementes, né? Atuando então como
ali no surgimento de novas plantas, elas atuam como polinizadores, né? Os beija-flores que se alimentam do néctar, eles ajudam na polinização das plantas. As aves, como urubus e os carcarás, eles se alimentam de detritos, né? Ou seja, restos de animais mortos. Então, eles atuam aí na limpeza do ambiente, né? Muitas aves fazem parte da nossa alimentação, assim como o ovo. O ovo também é utilizado aí nas indústrias farmacêuticas, né, para estudos de vacinas. Então, as aves têm grande importância ecológica, comercial, né? Aí, tanto então para o ambiente como para o ser humano, as aves são extremamente importantes, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Essa aula ficou um pouco mais extensa, mas eu precisava terminar esse assunto ainda hoje, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.